Boa noite! Boa noite, Júlia. Boa noite a todos que estão com você. Que alegria Louvado estar com seja você. Um presente Deus! de Deus. Eu digo o mesmo. Gente, eu conheci a Lisiane através das lives da irmã Zélia, da Neide Geber. Eu falei, gente, se essa mulher tá com essas duas que eu confio, ela deve ser do fogo também. Que Pois é, bênção! mas é Deus que está me levando nesses lugares aí. Eu estou indo onde Ele me chama. Que bênção, graças a Deus. Olha, é com muita alegria que eu quero te receber aqui no meu Instagram e receber também os teus seguidores que porventura vão ficar junto conosco nessa noite e dizer que é uma grande honra poder estarmos juntas para falar sobre família e perceber que esse primeiro laço da nossa história, ele não é por acaso. A minha mãe fala que a gente não é filho de chocadeira, né? A gente tem uma história por detrás que é uma história de amor, né? É como a própria palavra nos ensina. Antes que nós fôssemos formados no seio da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E Lisiane, eu quero te apresentar, e eu quero apresentar para todo mundo que está chegando aqui os meus convidados especialíssimos. Se prepara que eu vou te mostrar. Gente, se segura para não cair da cadeira. Quero mostrar para vocês o Coronel Freud, Oi, gente, tudo bem? a dona Eliane, oi, que são os meus pais. Já que nós vamos falar de família, né, Lisiane? Isso mesmo, nada melhor que seus pais estarem aí, não é? Isso mesmo. E aí fiz questão que eles estivessem hoje para participar com a gente junto, para vocês verem que até parte da minha história, ela vem deles dois. A semelhança não é só física, né, Lisiane? Exato, com A certeza. Tem gente muito de você deles dentro de você. É isso mesmo. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Eu trouxe eles aqui, eles vão continuar participando aqui o tempo todo. Meu pai, ele já está assim, se preparando para os momentos em que ele vai falar, entendeu? Ele já está se eu queria começar te recebendo com muito carinho. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem aí. Certo. Eu me chamo Lisiane Celete, eu moro em Curitiba, eu sou psicóloga, sou especialista no método ADITIP, trabalho também, tenho formação em logoterapia, em terapia cognitivo-comportamental, faço mestrado em teologia e estudo a alma humana, mas em especial a empatia. Que é a entrada para a interioridade do ser humano. E eu sou casada, tenho 4 filhos e é isso. E vivo, Que a minha missão é ajudar as pessoas, por isso que eu estou aqui. Que bênção, gente, que alegria. Olha, muito legal a sua formação. Eu penso que nós precisamos aliar a fé ao conhecimento, né? E assim a gente vai crescendo com essas duas pernas, caminhando com essas duas pernas e chegamos em lugares mais profundos, né? A gente vai criando raízes mais profundas, Exato. né? Então, louvado seja Deus pela tua vida aqui. Estou muito feliz de ter você aqui. Gente, para nós iniciarmos essa noite extraordinária, ó, já que estamos falando de família, até o meu esposo chegou, pai, mãe, meu esposo, estamos aqui, não só falando, mas vivendo, né? Nós não estamos só falando, mas aqui eu quis muito trazer a minha família para que vocês vissem, assim, palpavelmente que nós não somos um fruto de acaso e que nós não somos, como a mãe diz, né? Filho de chocadeira, entendeu? Não, a gente tem pai, a gente tem mãe, e esses nomes precisam ser valorizados na nossa história. Antes da gente começar, Lisiane, eu queria só fazer um adendo à luz da palavra de Deus, né? A família para o Senhor é tão importante, mas tão importante, você já deve ter ouvido isso, que até o próprio menino Jesus teve família. Teve a Virgem Maria como mãe e teve São José como pai adotivo.
E a Virgem Maria foi então fecundada pelo próprio Espírito Santo, que é o amor entre o pai e o filho. E assim a gente tem na igreja essa figura poderosa que é a Sagrada Família. Esse laço extraordinário, misterioso, que é a família. E quando a gente fala de família, nós estamos falando desses relacionamentos basilares que compõem, arrisco a dizer, né, Elisiane, toda a nossa afetividade, que compõe muito do que nós vamos viver ao longo da vida. E eu gostaria que você pudesse trazer para nós essa orientação. De fato, o pai e a mãe, eles são importantes mesmo? Quando eu tenho problema com meu pai e com a minha mãe, isso gera problemas em mim? Porque, engraçado, as pessoas que têm essa dificuldade com o pai e com a mãe, dificilmente acham que isso é um problema. Não é verdade? Não, elas estão tocando a vida delas. Não, eu estou brigado com meu pai, eu não falo com a minha mãe. Meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo, eles se separaram, mas beleza. Como se essas coisas não ferissem a alma da gente, não é verdade? E eu queria que você pudesse dizer para nós, quando esse laço ele se transforma num nó, ou quando esse laço é desfeito, o que acontece conosco? Quando eu não tenho um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe, o que acontece comigo? A sua pergunta é o relacionamento do filho com os pais, não é? Isso. Certo. Porque, assim, eu diria para você que o principal para os filhos é a unidade entre o pai e a mãe. Primeira coisa, é os dois. E geralmente, o que acontece? Os pais se preocupam muito do meu relacionamento com o meu filho. Eu tratando bem o meu filho está salvo. Não, não. Filho quer pai e mãe unidos. Os filhos querem os dois numa unidade só. O que importa, a segurança da criança, a nossa segurança vem da união dos dois. Primeiro foram eles que vieram. Dali que vem a nossa segurança. O nosso principal laço afetivo vem da unidade, da união do pai e da mãe. Tanto é que por isso que eles têm que estar sempre em primeiro lugar. Claro que esse primeiro lugar não é negligenciar um filho. Só que o que acontece com os casais? Eles priorizam os filhos e se esquecem de si. Se esquecem de alimentar a relação entre os dois. E aí que a criança fica dividida, ela se divide. A criança, se ela vê a mãe negligenciando o pai negligenciando a mãe, e a mãe diz, não, agora eu não posso, e vai deixando o pai de lado, a criança se sente culpada. Quer dizer, eu divido os meus pais. Eu atrapalho os meus pais. E ali essa criança começa a desenvolver vários problemas. Às vezes até doença para unir os dois. Às vezes doença, gripes, resfriados, cai a imunidade, porque ela não está se sentindo amada. O amor principal da criança é dos dois. Então isso é fundamental. Se os pais brigam, a criança se sente metade, se sente... eu não sou inteira. Muitas vezes a criança se sente culpada da briga dos pais. Eles estão brigando por causa de mim. Lógico que não é por causa da criança. São problemas psicológicos que esses pais trazem da sua herança, da sua bagagem. Quando casam, vem uma bagagem junto. Pai e mãe trazem uma bagagem. E depois eu até gostaria de falar um pouco sobre essa bagagem, se der. O que tem nessa bagagem, né? E que isso é por causa disso que eles brigam. Só que muitas vezes, o que acontece? A mãe, vamos dizer assim, o pai vai jogar bola. E a mãe diz, mas você me deixa sozinha com as crianças. Então, para sensibilizar o pai, ela coloca as crianças no meio, eu coloco o filho no meio. A criança entende o quê? Ah, então se eu não estivesse aqui, não teria briga, porque daí a minha mãe não ia precisar do meu pai. Entende? Então, assim, o casal precisa compreender que não pode colocar os filhos no meio de uma briga, no meio de uma discussão, nem para sensibilizar um ao outro. Quando os pais brigam, é o que mais machuca a criança. É a desunião entre os pais. E ela sente essa desunião mesmo que eles estejam... Ah, a gente não briga na frente das crianças. Mas a criança sente, ela veio dos dois, ela é fruto dos dois, ela é fruto do amor dos dois. Quando esse amor está quebrado dentro dela. Mas assim... O relacionamento da mãe com a criança e o relacionamento do pai com a criança, com certeza esse laço ele é muito importante.
Eu não estou dizendo agora não precisa se relacionar com a criança, não. Mas esse relacionamento ali, é ali que a criança vai se constituindo também. Ela se constitui muito no modelo do pai. O jeito que o pai trata a mãe, o jeito que a mãe trata o pai. É ali que ela pega. Ela vai ser também o produto desse relacionamento dos dois. Mas o jeito que a mãe trata a criança com respeito, a mãe e o pai, com respeito, com delicadeza, permitindo essa criança errar. A criança erra. Nós não podemos educar as crianças no medo, tem que educar no respeito. Então você vai constituindo, você vai permitindo essa criança ser si mesmo. A família ali, esse lugar da família é o lugar do desenvolvimento da pessoa, do ser dela, da essência dela. Nós viemos dotados de potencialidades, de capacidades, de virtudes, de talentos próprios de cada um. E é na família que tem um espaço para isso florescer. É ali que os pais vão tendo sabedoria de deixar florescer e desabrochar isto. E quantas crianças, quantos adultos hoje que são bloqueados, que são travados, que são cheios de medos, cheios de ansiedade, cheios de depressão, por causa desse tratamento que vem de lá. Então, assim, a família não é o lugar da repressão, não é o lugar do xingamento, não é o lugar do falar palavrões, da agressividade, da indiferença, da raiva. Não, família é o lugar, é o lar onde a gente aprende a amar, onde a gente aprende a perdoar, onde a gente aprende a ter compaixão, onde a gente aprende a ter sensibilidade com o outro. Então veja, a importância da família. É lá que nós aprendemos a ser gente. É lá que a gente aprende a se relacionar. É lá que a gente aprende a desabrochar os sentimentos mais nobres que existem num ser humano. E é muito bonito isso que você está falando. Eu penso que a família é um ambiente seguro para a gente poder ser, né? É bonito quando a gente vê essa expressão, né, de que Deus é, né? Ele é. Tem isso na palavra. Ele é aquele que é. E é muito lindo porque isso é uma plenitude do próprio ser. E quando a gente está em família, é preciso que o ambiente seja tão seguro a ponto de eu ser livre para ser. Para eu ser eu, Juliana. E eu ser eu, Juliana, engloba uma Juliana que acerta, mas uma Juliana que erra, uma Juliana com limitações, com potencialidades. E eu penso que a família ela precisa trazer esse ambiente seguro, né? Onde a gente pode ser quem a gente de fato é para Deus, né? E é muito lindo você falava, eu ficava imaginando a sabedoria de Nossa Senhora para educar Jesus. Porque assim, ela e São José educaram Jesus. E Jesus foi o que foi porque passou pela escola de Maria. E pensa só como foi a educação que a Virgem Maria deu a ele para que ele pudesse chegar ao ápice, à concretude de ser aquilo que ele veio para ser na vontade de Deus, né? Que trabalho espetacular ela fez para que ele pudesse chegar ao ápice da missão dele. E você fala, e eu penso muito na minha filha, né? Como eu e o meu esposo precisamos trabalhar para que a gente crie um ambiente seguro para que ela seja e possa ser formada para ser aquilo que Deus sonhou que ela seja. Para que ela não seja deformada. Isso, muito lindo isso. Não seja deformada, às vezes, pelas minhas limitações ou limitações. Vai entrar naquilo que você está falando das bagagens que a gente carrega, né? E querendo, às vezes, colocar o nosso filho ou a nossa filha numa caixa daquilo que eu penso que deve ser. E na verdade, eu só preciso lapidar uma obra-prima que o Senhor já fez, né? Isso. Não é isso? Isso mesmo. Eu estou tentando trazer para a minha realidade, né? Porque, veja, Julie, a gente vem... todos nós temos uma dimensão que não é física. Nós chamamos de um eu original ou eu puro. Esse eu, ele sai de uma dimensão espiritual
Na ADI, na abordagem direta do inconsciente, você faz essa vivência também, lá na concepção. A pessoa se vê vindo de uma dimensão superior, de uma outra dimensão, e ela entra no óvulo e no espermatozoide. Então, assim, é como se ela vem para aquele óvulo, para aquele espermatozoide, ela vem para aquele pai e ela vem para aquela mãe. Então, Para tudo. Isso é a maior prova de que a gente não é por acaso? Não é por acaso. Exato, aí a prova. Existe. Não, repete, porque você está dando fundamento para tudo que a gente vai ver. Existe um plano, se cumpre a palavra de Deus que diz que ele já me conhecia antes de eu ser formada no ventre da minha mãe. Já existia um plano de amor, uma existência no amor de Deus que me coloca para aquela mulher e para aquele homem que serão os meus pais aqui nessa terra. Correto? Correto, é isso que eu falei. Amém. Eu falei isso aí. Louvado seja Deus. Então, é isso que eu faço. Esse é um dos ápices, assim, né, da terapia que nós fazemos, porque ela volta nesse momento e a pessoa se vê de onde ela veio e vê o propósito pelo qual ela veio aqui. E ela tem um propósito de vida e ela tem um propósito para aquele pai e para aquela mãe. E quando a pessoa descobre isso, muda muitas coisas dentro dela, porque ela deixa de ser vítima. Ela não é mais vítima dos pais, porque nós temos um vício de nos sentirmos vítimas do problema do meu pai, porque a minha mãe fez isso comigo, porque meu pai fez isso comigo. Mas eles fizeram porque eles também fizeram com eles. Eles também são vítimas, são sobreviventes de uma educação, de algo que não era o ideal também. Então, a hora que a gente compreende qual é o meu propósito na vida daquele pai, qual é o propósito na vida daquela mãe, tudo modifica. Eu passo a fazer uma nova escolha de vida, eu me posiciono diferente diante das situações da vida. Eu ganho um novo posicionamento diante disso. E ali, então, é isso que eu quero dizer. Nós viemos com esse eu original, você tem a tua marca, você tem o teu timbre. Ali é um gênio interior que existe em você, em todos nós. Esse eu, ele é perfeito, ele é capaz, ele é livre, ele tem capacidades, ele tem potencialidades, ele tem dons próprios. Nós já viemos com esses dons prontos. Nós temos potencialidades prontas dentro de nós. Todos temos, todos. Aí que está o problema daquilo que você estava falando. Esse eu entra no óvulo e no espermatozoide. Entendeu? O óvulo e o espermatozoide são gametas do pai e da mãe que eles emprestam, eles doam para que a gente entre lá dentro e possa entrar na existência. Vai ser o nosso veículo, o corpo. O corpo vai conduzir essa dimensão desse eu perfeito, desse eu original, desse eu puro. E aí nós entramos nessa família. Só que nós temos que ter um ambiente propício para desabrochar, para florescer essas potências. E o que acontece? O ambiente familiar muitas vezes tolhe, atrofia, encobre os dons, encobre, deixa travado, é como se vai criando uma capa. Às vezes o jeito que o pai trata a mãe, por exemplo, com grosseria, faz aquela menina que vê isso pensar assim, os homens são maus. Eu não posso amar um homem. Se o pai vai embora, se há uma traição, se há uma briga, já vai deformando esse eu, vai criando uma interpretação que vai escondendo o eu original. E por que as pessoas podem mudar, sabe, Julie? Essa é a prova que nós podemos mudar. Por que a pessoa nos pede ajuda? Por que uma pessoa pede oração? Porque dentro dela existe uma dimensão perfeita, ela só não está conseguindo ser aquilo que ela é na essência dela. É que nem São Paulo diz, eu não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Mas se ela me pede ajuda, é porque dentro dela tem um eu que não está conseguindo ser aquilo que ele deve ser. Então eu estou tendo essa atitude, mas eu não quero ter essa atitude. Por que eu consigo reconhecer que a minha atitude está errada? Porque existe um eu que não faria aquilo lá. E por que esse eu não faria? Porque ele é perfeito, porque ele é dotado de dons, de capacidades, de verdades, de virtudes. Eu sei, nós não precisamos dos outros nos
nos punirem ou apontarem o dedo. A nossa consciência diz o que está certo e o que está errado. Por causa desse eu que está ali dentro. Então a família é o lugar onde desabrocha esses dons, essas potências. Então o jeito que o pai trata a mãe pode tolher a potência do filho, o jeito que a mãe trata o pai pode, porque a criança cria uma ideia distorcida de homem e de mulher e do amor. Muitas vezes, assim, os pais brigam, a criança entende, não vale a pena amar. Aí ela bloqueia a capacidade dela de amar. O tratamento que o pai dá para a criança, antigamente, a educação era muito na humilhação, né? Então, dizia-se sempre assim, você é um burro, você não faz nada certo, você não presta para nada. A criança grava isso como verdade. O que pai, mãe, vó, professor fala para uma criança, ela não tem uma bola de cristal para dizer assim, ah, meu pai quer me educar, meu pai acredita em mim, minha mãe acredita em mim. Não, ele vai entender o quê? Eu sou burro, eu não presto, eu atrapalho, eu sou uma pessoa ruim, eu não presto para nada, eu não sou nada, eu sou um lixo de gente. E isso encobre aquele eu original que está lá dentro. E aí que a pessoa ela fica bloqueada, ela não consegue ser aquilo que ela é na essência dela. E é isso que eu tenho feito um trabalho todo para ajudar as pessoas a perceberem que tem um eu lá dentro, por isso que nós podemos quebrar essa casca que foi construída. E onde se constroem essas cascas? 99% na família. A família, o jeito do pai ser principalmente, relacionamento de pai e de mãe. O nosso inconsciente, ele generaliza. Meu pai está traindo a minha mãe. Todos os homens traem, eu não vou confiar em nenhum homem. A minha mãe trai, meu pai, todas as mulheres traem, não vou confiar. Mulher não ama, mulher é má, mulher, enfim, nós generalizamos e nós passamos a ver a humanidade conforme a gente olha para os nossos pais, com uma lente. A gente cria uma lente e eu enxergo conforme aquela lente ficou registrada. Claro que tem traumas graves, não é? Tem abandonos, tem abusos sexuais que deixam marcas muito grandes. Então, assim, veja, Júlia, se você quiser me interromper, você pode me interromper. Não, pode continuar. Quando eu tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. Eu não quero tomar conta da live, mas é que vai vindo as coisas, né? Eu quero aprender contigo. Ah, entendi, tá bom, então. Então, veja, a família é o lugar da confiança. Eu preciso confiar no meu pai e na minha mãe. E a confiança se dá na maneira que o pai trata a mãe, na maneira que a mãe trata o pai. Quer dizer, veja como eles se amam, olha como eu posso, meu pai é bom para minha mãe. Eu quero um homem igual ao meu pai, olha como minha mãe é boa com meu pai, eu quero uma mulher igual minha mãe. Ou eu quero ser uma mulher como a minha mãe. É muita responsabilidade, sabe? Assim, olha, eu cuido muito disso, porque... por exemplo, eu sou um modelo de mulher para os meus filhos. Eles vão procurar uma continuação da minha afetividade numa mulher. O modelo de mulher sou eu. O modelo de homem para minha filha é o pai dela. Então, aquilo que ele for comigo é o parâmetro que ela tem de homem, que ela vai encontrar. O inconsciente dela vai reconhecer o afeto do pai, o modelo do pai num homem. Por isso que às vezes as pessoas casam, parece que casaram com o pai. Assim, nossa, mas eu peguei um homem igual ao meu pai. O meu marido tem os mesmos problemas que o meu pai. Porque é o modelo que você tem aí naquele modelo. Seja os modelos positivos ou negativos. A gente vai encontrar alguém com as virtudes e com os defeitos, sabe? Então, assim, eu quero dizer o quanto é importante pai e mãe. E o tratamento que o pai e a mãe dão para essa criança. Daí que eu estava dizendo da confiança, é o lugar que eu confio. Eu preciso, a maneira como eles me tratam, eu preciso ser respeitada. Não é porque é uma criança. Antigamente as crianças eram tratadas como seres de segunda classe. A criança fala,
Eu tenho um vídeo lá no YouTube que eu falo isso. O telefone toca, a mãe diz, sai daqui, não me incomoda, para, me deixa em paz. Aí toca o telefone e a mãe diz assim, oi, amiga, tudo bem com você? O que a criança entende? A criança entende que o que eu sou para minha mãe, olha do jeito que a minha mãe me trata. Eu sou, o que eu sou para ela? Eu sou nada. A amiga é mais importante, eu sou menos importante, eu não tenho valor. Eu sou tratada como se eu fosse um lixo. E ali a criança vai ficando revoltada. A criança, ela sente, uma coisa muito importante. A criança sente igual a nós. Ela enxerga tudo como nós enxergamos. A criança tem um radar que ela pega quando a mãe está mentindo, ela pega quando o pai está mentindo, ela sabe tudo. Ela sente a diferença. A mãe trata essa pessoa melhor do que trata eu. A mãe, olha do jeito que a mãe trata o pai, olha como a mãe trata aquela pessoa. Ela vai vendo uma falsidade. Ela vai vendo que existe uma falsidade. Ela não sabe dar nome para isso. Ela não tem a razão, mas ela vai guardando, ela vai captando. Quando ela chega... Uma situação. E eu penso assim, esses ruídos que vão acontecendo nesse caminho vão fazendo essas cascas, né? Em volta da criança, e pelo que eu estou entendendo é isso, né? E vai criando essa casca e todas aquelas potencialidades de amor para a qual ela foi criada e chamada, vai ficando escondido atrás desses ruídos e ela vai se tornando então um adulto com essas, como se fosse uma noz, sabe? Uma noz? Sim, isso mesmo, isso, perfeito, é isso aí. Essa imagem que você vai falando e vai me vindo, sabe? E aí, assim, é interessante, porque eu como mãe, eu te pergunto agora, eu tenho duas perguntas como mãe. A primeira, como seria o jeito de poder educar os meus filhos, principalmente porque a minha filha é pequenininha, então como educar o filho sem que ele se sinta tolhido ou desrespeitado, né? Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, vamos supor que nós, ou algum dos nossos, já seja essa noz machucada, sabe? Já seja essa semente ferida. O que fazemos agora? Né? Porque essa é a pergunta que não quer que não. Nós temos pai, temos mãe, eles tentaram fazer da melhor forma possível, às vezes por N motivos não foi bacana. A gente veio com essa casca, eu penso que 99% das pessoas têm essa casca, eu te pergunto, então como que eu volto para o meu eu original? Como que eu volto para a missão a qual eu fui chamada? Como que eu volto para essa essência de amor e propósito, né? Tá. Então, vamos para a primeira pergunta aqui. Como educar a criança sem ela se sentir desrespeitada? Veja, como eu te disse, a criança, ela tem, ela sente, ela entende tudo. Ela pode ter um aninho, se você, como que você tem que falar com a criança? Coloca ela sentada na tua frente, pega ela no colo e explica para ela. Tem que cuidar o tom de voz, sem gritar, sem raiva, sem cinismo, com toda sinceridade. É isso que é educação. A criança não nasce sabendo de regras sociais. Tem regras sociais que em cada cultura é uma regra, não é? Assim, às vezes, por exemplo, aqui na nossa cultura não pode arrotar. Na outra cultura pode arrotar. Então a criança não sabe disso, não é? Então, a educação, você educar uma criança. Aí os pais tolhem, ralham é um termo, não sei se vocês sabem mais, dão bronca na criança, né? Como se a criança tivesse que saber tudo. Nós não nascemos sabendo nada. Uma criança faz cocô na calça, o pai briga, bate. A criança não sabe que não pode fazer cocô na calça. Ele está aprendendo, ele ainda não amadureceu a conexão neurológica. Não é uma questão de querer ou não querer. Aí, se a criança continua fazendo, com idade maior, ela tem problema de enurese, de outras questões que aí não vem ao caso. Mas assim, eu vejo tantas coisas, sabe? Que os filhos, eles apanham, eles ganham bronca desproporcional e de forma injusta. Porque a criança está aprontando porque ela não está sendo bem educada.
A criança está aprontando porque ela está vivendo num ambiente agressivo. Tudo que uma criança faz é porque o ambiente dela não está bem. Não é a criança o problema, a não ser que seja uma criança com transtorno de conduta e que é uma exceção às vezes, mas geralmente a criança se rebela por isso. Então, sentar com a criança, explicar para ela. A mamãe já disse para você, a criança vai retornar a fazer. Às vezes tem que falar 10 vezes a mesma coisa, porque ela vai gravando, ela vai gravando, ela vai gravando, ela vai compreendendo. E a nossa maior dificuldade de educar é porque às vezes a gente foi educado de outra forma, na humilhação. Sai daqui! Você me atrapalha! Você não devia ter nascido! Eu sabia que não era para você ter vindo! Coisas assim, as crianças crescem escutando isso, sabe? Os pais exigindo uma resposta das crianças que não condiz com a idade dela. Então, nós temos que saber isso, sabe, Júlia? Uma coisa muito importante é a criança ajudar. A criança gosta de se sentir útil. Você tem que tratar uma criança como você trata um adulto. É igual. O respeito é igual. Como que você trata o teu chefe? É o jeito que você fala com o teu filho? Tem que ser o mesmo. Lógico que às vezes você não vai usar a palavra igual do teu chefe, mas você vai falar com educação. Por que tratar mal os filhos? Sabe? Isso é uma coisa que eu sempre tive, assim, desde sempre. Claro, não sou perfeita. Assim, uma outra coisa é a gente pedir perdão. Peça perdão para o seu filho. Ensine ele que a gente erra. Ensine ele a perdoar. Falou de forma rude, pede desculpas. Desculpa, a mãe tá nervosa, a mãe tá assim, desculpa. Eles aprendem a pedir desculpas, sabe? Nós temos que ajudar a criança a perceber que ela pode errar e que ela pode reparar. A criança tem que reparar o erro, sabe? Não é só mostrar para ela que ela errou, ela tem que ir lá e reparar. Ela tem que consertar o erro. Então, assim, eu sempre lembro já falei em algum outro lugar também. Outro dia eu quebrei um prato aqui e eu fiquei, poxa, nossa, eu gostava desse prato, esse prato vai fazer falta, coisas assim. E meu filho chegou bem na hora e perguntou, mãe, o que aconteceu? O que você tá assim? Eu falei, eu quebrei aquele prato, eu gostava muito daquele prato, não sei se eu vou encontrar outro igual. Ele falou assim, mãe, isso acontece, já aconteceu muito comigo também, eu também já quebrei muito prato. Então, assim, veja, por que ele me consolou? Porque eu também já consolei ele já foi consolado. Não é que a gente erra, que a gente falha, sabe? Então, assim, ensinar o outro a ter compaixão do outro, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, isso é educar uma criança, sabe? Então, assim, se você bate, se você dá um castigo desproporcional, ela vai aprender isso, vai levar isso para a vida. Às vezes a gente está agindo assim, tratam as crianças como seres de segunda classe, e não é o ser de segunda classe. Fica quieto, cala a boca. Tem que dar espaço para a criança ser ela. Claro que tem que ter limite, mas limite é assim, agora, só um pouquinho, você espera, não está na hora. Tem que dar limite. Tem coisas, Julie, que dá para negociar com uma criança, tem coisas que não dá para negociar. Por exemplo, você pode negociar com ela o que ela vai comer, assim, tem 5 frutas, você pode escolher uma fruta. Nós vamos sair, nós vamos passear, você pode... eu quero aquela roupa. Você já coloca em cima da cama, tem 5 roupas para você ir. Você tem 5 camisetinhas, você tem 5 shorts, escolha. Não, tem coisas que a gente tem que dar autonomia para a criança, deixa ela escolher. Porque quando ela escolhe algo, ela entende que ela é capaz, que ela é inteligente, que a mãe confia em mim, que a mãe me deixa escolher. Agora, tem coisas que são inegociáveis, que não tem... O que é certo, o que é errado. Por exemplo, bater, não pode bater. Você não pode bater num coleguinha, não pode, tem que respeitar o coleguinha. Não pode pegar o que é do outro, não dá para escolher. Eu não posso... Não tem escolha. Não tem escolha. Hora de almoço é hora de almoço, regra, rotina. A criança precisa de rotina. Hora de comer, hora de brincar, hora de dormir. Regra, a nossa vida tem regra. Você tem horário para entrar no trabalho. Você não vai para o trabalho a hora que você quer. E é ali que a gente vai educando a criança. Ali que você vai ensinando ela. Então, isso eu quero dizer. A gente tem que ter esse equilíbrio no que negociar e no que não negociar. É assim que se educa uma criança, sabe? Não é se tudo reprimido, tudo não pode.
e explicar por que não pode. Tudo tem que ser explicado, tem que ter uma lógica para a criança. Ela compreende tudo. Quando a criança não compreende, quando a criança está fazendo pirraça, é porque o ambiente não está bom. A criança reflete aquilo que não está bom. Às vezes ela reflete, o pai pode estar traindo e a criança não está enxergando nenhuma traição, mas ela está captando. A criança é uma esponja, ela pega tudo. O inconsciente dela pega. Aí a criança não está bem na escola, não se concentra. Não é porque ela é hiperativa, não é porque ela tem TDAH, é porque em casa estão brigando, o clima em casa está ruim, o pai e a mãe só brigam, ela fica tão mal, mais tão fácil mal. falar que a criança tem uma doença e para encher a criança dopar a criança de remédio, como se aquilo fosse resolver, né? Eu conheço uma situação, até de uma partilha, de anos atrás eu escutei essa partilha, da menina que dava remédio para uma criança de 5 anos, um remédio tarja preta. E eu falei, gente, mas aonde que uma criança de 5 anos precisa de um remédio tarja preta? Não fazia sentido. Ressalvadas aí uma situação médica, mas aonde? Não se falava isso há alguns anos atrás, né? Que crianças pudessem desenvolver esse tipo de transtorno. E muitas vezes não é o transtorno, é que o pai e a mãe não querem ter o trabalho de educar a criança ou de se melhorarem a si próprios enquanto casal, enquanto relacionamento. E aí, de fato, é mais fácil deixar com a TV, dar o remédio, né? Deixar a criança anestesiada, porque daí a criança anestesiada, ela não vê o que está em volta, não é verdade? Exatamente isso. É isso aí. É isso aí. Daria outra live, né? Para nós falarmos sobre filhos, né? Eu acho que vou ter que fazer outro só para falar de criança. É, educação de filhos. Isso mesmo. Isso, eu já fiz algumas lives, assim. Vamos para outra pergunta? Sim. Como fazer quando a gente já vem com a casca, né? E todos nós temos essa casca. Uma casca de um jeito ou do outro nós temos. Nós crescemos com marcas, nós crescemos com... a gente registra essas marcas negativas, o jeito que a mãe me tratou, o jeito que o pai me tratou, o jeito que os dois se trataram, o modelo. Então, naquela bagagem lá que eu falei, a gente casa, a gente cresce, casa, e tem uma bagagem dentro, e entramos no relacionamento com o que nós carregamos aí. Carregamos todos os nossos traumas psicológicos, físicos, emocionais. Por exemplo, a marca assim, de uma injustiça, a marca, às vezes, de um abuso sexual, a marca de um abandono, a marca de uma briga entre os pais, marca demais brigas entre os pais. A criança faz os registros, ela faz interpretações. Então, meus pais estão brigando, então realmente eu não sou nada. Porque se eu fosse importante, eles não brigariam por causa de mim. Então, às vezes, uma injustiça, a sensação de crescer com uma impotência, de não poder quando a gente é condenado por algo que não fez, a essa injustiça, a pessoa não consegue se justificar. Então, ela cresce com essa sensação. Às vezes, é tirado sarro, fazem bullying com ela, fazem chacota com ela, então ela entende que ela é menos, que eu sou inferior, que eu sou burro, que eu não consigo. Então, isso faz parte. Então, a interpretação que eu fiz de mim, o autoconceito que eu criei de mim por causa dessas situações. Isso está lá nessa bagagem. Outra bagagem é o tratamento que eu recebo dos meus pais. O modelo deles como casal. Muitas vezes, nós vamos repetir o jeito que a minha mãe tratava o meu pai e ele vai repetir o jeito que o pai tratava a mãe. Então, isso já está nessa bagagem. Uma outra coisa que está nessa bagagem são as heranças, aqueles comportamentos que são herdados. Então, às vezes o jeito de tratar, a mãe repete a avó, que repete a bisavó, que tem ali um padrão de comportamento que está vindo de gerações passadas. E ali a gente passa a dar continuidade porque entende que aquele era o jeito normal, porque a mãe fazia, porque a avó fazia. Às vezes tem um sistema, um raciocínio na família, as mulheres raciocinam de um jeito. E daí a gente passa a repetir esse jeito de raciocínio. Por exemplo, ontem eu fiz uma live e dei esse exemplo também. Posso dar?
Eu Claro. estou preocupada com o tempo e eu estou preocupada se eu estou falando muito. Não, eu estou com tempo, a gente tem uns 15 minutos ainda, mas pode concluir essa ideia. Não tem problema, fica à vontade. É, tá. Então, por exemplo, né, antigamente se tinha muitos casamentos forçados. E o pai chegava para a moça e dizia, ó, tá aqui o seu noivo. E a moça levava um susto. Como que eu vou casar com uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi na vida? E aí ela entende o quê? Meu pai é mau, meu pai não presta, meu pai não respeita o meu sentimento. Meu pai não leva em consideração. E ele e esse cara aí também. Esse cara tá aliado ao meu pai. Como é que eu vou casar, ter intimidade com uma pessoa? Ali já fica um trauma nela de homem. Homem não respeita, homem manda, homem autoritário. Essa moça decide dentro dela assim, tá bom, eu caso, mas eu não vou amar. Eu não vou dar o meu amor. Aí quem vai mandar sou eu, as coisas vão ser do meu jeito. E aí ela passa a ter um comportamento de raiva contra o homem, autoritária com o homem, ela deixa de ser si mesmo. Outra coisa muito importante, a vocação da mulher. Aí abafa e esconde a vocação da mulher que está naquele eu original. Existe uma vocação do homem e da mulher. E hoje, por causa disso, entra o feminismo e tudo está aí, né? As pessoas estão perdendo a sua identidade, as mulheres não sabem o que é ser mulher. Elas estão confusas, misturadas. Uma outra live, viu, Júlia? Olha, eu já estou anotando duas. Uma live para filhos e uma live sobre a vocação de ser mulher, tá? Tá. Meninas, se vocês gostarem dessa ideia, já vai colocando mãozinha que eu já vou marcar para a próxima semana. Certo. Então, assim, aí essa mulher decide que ela não vai amar. Então, como que tem que tratar o homem? Ela que tem que mandar, as coisas têm que ser do jeito dela. Daí aquela mulher autoritária, aquela mulher manipuladora, aquela mulher que centralizadora, que tudo é do jeito dela. Mas por quê? Porque tem um sofrimento, entendeu? Ela não é assim porque ela quer. Mas a filha dessa mulher copia ela. E aí vai sendo uma cópia. Uma vai copiando a outra e vai virando um modelo de mulheres mandonas, de mulheres autoritárias, entendeu? E isso vem na nossa bagagem. E a gente casa com uma bagagem dessas. Aí essa bagagem do jeito de tratar os filhos, também nós carregamos o modelo. O modelo de tratar um filho, nós crescemos com aquele modelo. Porque até hoje não tem uma cartilha. Não é, tá aqui, ó, tá aqui esse livro, é assim que você vai fazer. Não tem. A pedagogia das pessoas na educação é como foi tratado. A pedagogia é copiar o pai e a mãe. E daí você sabe que do jeito que o pai e a mãe fizeram, não foi legal com você. Mas e daí, como que é o legal? Como que é o certo? Qual que é o ideal? Que é o que você está me perguntando, não é? Sim, Agora sim. veja, né? Como que isso ainda não está assim, não está determinado, né? Então, por isso que a gente precisa, por isso que tem que estar aqui, sabe, Julie? Por isso que eu me proponho, assim, vir, esclarecer, trazer luz, né? Para as pessoas. Nós precisamos falar disso. É um meio, é um canal para ajudar mais rápido as pessoas. Então, é por isso, essa casca. Então, nós temos essa casca. Primeira coisa, tomar consciência dela. Tomar consciência que eu não estou sendo aquilo que eu deveria ser. Quando a gente perde a paz, quando a gente fica com peso aqui, uma angústia, a gente se arrepende, a coisa não tá bem, o clima não tá legal, é porque eu não tô sendo o que eu deveria ser. Eu machuquei o outro, eu magoei, eu falei de forma grosseira com meu filho, eu não tive paciência, eu destratei meu marido, eu falei mal do meu marido. As mulheres têm muito costume de falar mal dos seus maridos. Uma outra coisa, como nós temos que deixar esse filho desabrochar, nós temos que deixar nosso esposo e nossa esposa desabrochar também. E muitas vezes a gente não deixa o outro ser aquilo que ele deveria ser. Eu não deixo o homem ser homem na minha vida. Eu não deixo a mulher ser mulher na vida dela. Então, muitas vezes ele está errando. Outra live. Já estou pensando em outra live. É porque isso tudo que você está falando é muito profundo. É E assim, profundo. é muito profundo. Assim, não tem nem como a gente colocar tudo dentro dessa, porque a gente está falando de relacionamento com o filho, de educação, né, de uma educação em Deus para o filho. Depois a gente está falando da vocação de ser mulher. Teve até um irmão que falou assim, faz uma para os homens, porque eu também vejo que hoje a masculinidade está ferida.
Vamos lá. totalmente ferida, Combinado. Para os homens, viu? para os homens, né? E assim, nossa, que campo vasto. Eu penso, Lise, que assim, Deus é extraordinário, né? Quando Ele criou cada um de nós, Ele realmente parece que Ele nos pintou, nos pincelou a dedo com cada uma dessas nuances que estão dentro da gente, né? E graças a Deus que a gente tem profissionais como você, com os valores que você tem, que nos ajudam a ter esse esclarecimento, porque há bastante tempo há certo tempo atrás, se tinha isso de que não era bacana você procurar ajuda psicológica. Eu não sei se você vai concordar com isso, mas se tinha isso de que quem buscasse ajuda psicológica estava com um problema na cabeça. Como se a gente não tivesse. Preconceito. É um preconceito. Então, graças a Deus que você está com esse trabalho e eu quero divulgar o seu trabalho aqui. Nós já vamos marcar todas essas lives, tá? Vai ser uma sequência. Eu tô achando que a minha próxima série vai ser só com você. Eu vou ter que reservar a tua dica semana. Tá bom, eu tô aqui para Mas ajudar, eu quero ajudar as pessoas, porque a gente traz lucidez para as pessoas, a gente traz consciência para as pessoas, ilumina a consciência para as pessoas saberem o que é que ela precisa, dar nome para as emoções dela, entender onde que está errado. As pessoas estão confusas, misturadas, estão sem referenciais. Qual é o referencial da verdade? Qual é o referencial? Então, é esse o meu objetivo, sabe? É trazer lucidez, trazer clareza para que a pessoa consiga dar nome para o problema dela. E quando ela dá nome para o problema dela, ela consegue buscar ajuda. Ela consegue dizer, é isso que eu preciso. Ou ela vai buscar ajuda num livro, num diretor espiritual, numa oração, numa terapia, em alguma outra coisa, entende? Ela tem que buscar ajuda para quebrar a casca. Nós temos que quebrar a casca para nós sermos nós mesmos, para nós sermos aquilo que Deus pensou para cada um de nós. Existe um pensamento de Deus, um querer divino em nós. Por isso que as pessoas estão perdidas, porque elas não estão vivendo de acordo com o querer de Deus, de acordo com a vontade de Deus na vida dela. E essa vontade de Deus está dentro de mim. Não é as pessoas que têm que dizer. Eu sei qual é a vontade de Deus para mim, claro, só que essas confusões todas, essa casca, não deixa eu chegar lá. Então as pessoas precisam quebrar isso. E hoje, assim, já que as pessoas estão perguntando, a terapia que mais quebra isso, ao meu ver, é a ADI-TIP, a abordagem direta do inconsciente, né? Que é com o método que eu trabalho. Mas tem outras também que podem fazer isso. A que eu faço é essa, né? Tá, mas então, posso só dar uma pausa? Claro. A gente precisa saber quem encontrar, que pessoas encontrar, porque assim, existem certas situações, certas pessoas com valores que muitas vezes divergem dos valores que a gente tem, né? E que muitas vezes até passam por cima dos valores que a gente tem e vão colocando até outros. Então, é importante a gente buscar pessoas que trabalhem como você trabalha, mas que tenham essa similaridade de virtudes que nós buscamos, porque senão talvez fica mais complicado ainda, né? Eu já tive situações de pessoas que foram buscar ajuda psicológica para resolver um casamento, saíram de lá com o divórcio praticamente assinado e acharam que resolveram o problema. E não resolveram. Veja. Depois continuaram se separando, se separando, se separando. Então, olha, veja, nenhum casal briga, nenhum casal trai porque falta o amor. Não é o amor que falta. Eles têm problemas psicológicos que eles estão carregando nessa bagagem. Às vezes é uma falta de amor, é uma carência de amor, e que espera que o outro preencha o amor que ele não recebeu do pai e da mãe, o amor que ele não recebeu, o amor da base, a fonte do amor que deveria ter sido o pai e a mãe, espera do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa. E eles não têm capacidade de dar o amor que o pai não deu, o amor que a mãe não deu. Então, às vezes, se confundem tudo, entram numa carência e vai buscar esse amor fora. Ou vai buscar uma mãe fora, ou vai buscar um pai fora. Ou vem com tanta mágoa que tem que trair, que tem que se vingar, a bagagem do inconsciente e da herança, né? Então, veja, eu encontro muitos casais que
depois se separam e continuam se amando. Nós temos que falar do primeiro amor. Por que que um homem escolhe uma mulher para casar? Por que que ele casa com aquela mulher? O que que toca o coração do homem? Ninguém casa para se separar. Ninguém casa para brigar. Por que que brigam? Porque a hora que a pessoa conseguir enxergar com outros olhos, mudar a lente, ela modifica tudo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu já atendi muitas pessoas que chegaram assim e me dizem, nossa, por muito pouco eu me separei. Só que é tão traumatizante uma separação que eu não quero separar de volta. Agora eu vou aguentar o que eu estou aguentando, que é muito pior que o outro casamento, mas eu não quero separar pela segunda vez. Porque o problema repete, porque a separação não resolve o problema. Ela leva para o outro relacionamento o mesmo problema. E aí tem terapias convencionais assim que dizem, vai ser feliz. Só que a pessoa não conhece o que é a essência do ser humano. Nós fomos feitos para o amor e uma separação vai contra a natureza dela, que é amar. E ela escolheu aquela pessoa para amar. E ela foi aquela pessoa que desabrochou o amor nela. Ela não vai encontrar o mesmo amor numa outra pessoa. Entende? E às vezes continua num outro relacionamento e continua se amando. Agora, separação tem algumas questões graves que tem que separar, não é? Tem questões, mas são exceções, são exceções. O grosso modo dos casais, as brigas dos casais não é por falta de amor. Não é falta de amor, é problema psicológico. Amiga, já estão pedindo uma outra live que é sobre separação. Deus amado. Vamos fazer. Não, vamos ajudar as pessoas a não separar. Vamos ajudar as pessoas a resgatar o relacionamento, a ajustar o amor, a ajustar a relação. Sim, olha só, o nosso horário ele vai ficando mais curtinho agora e eu queria muito te agradecer por tudo que você já passou, assim, pincelou, jogou luz sobre nós para que a gente pudesse pensar. Realmente nós vamos ter que fazer uma semana intensiva, né, sobre relacionamentos. Vamos ter. Mas tem perguntas muito legais ainda, né? Eu gostaria muito de falar sobre a adoção. Sim, a gente tratou sobre isso no telefone. É que eu tô achando que daqui a pouco vai encerrar, não vai? Eu tô controlando aqui o tempo. E outra coisa, quando a gente vai para uma outra família, eu acho que isso é muito importante. Outra família quer dizer, deixa pai e mãe para formar a nossa família, não é? Gente, isso que eles... Eu tenho tempo e a gente poderia dar continuidade só para responder essas outras duas perguntas. Por mim, pode. Então a gente encerra essa e faz uma segunda? É isso? Por mim, pode. Gente, olha só, o que ela está querendo dizer é que antes da gente iniciar essa live, eu entrei em contato para a gente poder organizar como trataríamos e eu disse que eu queria abordar esses dois assuntos. O primeiro assunto seria a da adoção e o segundo assunto seria de quando a gente... eu até